Amados irmãos, paz do Senhor a todos. É com muito prazer e alegria e satisfação na minha alma e agradecido a Deus pelo privilégio de poder cultuar a Ele, poder exaltar e glorificar seu santo nome, onde a nossa vida ela se completa com a nossa adoração, com a nossa glorificação àquele que nos salvou. Para nós, para mim particularmente, é um privilégio da parte de Deus. Sou agradecido também ao nosso muito digno pastor, presidente, que me ha colocado aqui para cooperar com ele, ajudá-lo como obreiro auxiliar do nosso pastor, junto aos irmãos aqui no setor 10, os obreiros, a juventude, os adolescentes, as crianças, os adultos, os anciãos, juntos, caminhando para nos encontrar com Jesus Cristo um dia, pois estamos esperando Ele. Vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidá-lo para meditar na palavra de Deus esta noite, trazer uma rápida reflexão nesta noite, que faz tão bem a nossa alma, pois a palavra de Deus, ela alimenta a nossa vida, ela é viva e eficaz, e ela nos alimenta, e nós, de forma que não podemos viver sem a palavra de Deus na nossa vida. Quero convidá-lo, você que está em casa, que já desde o início do culto está participando, você também é um adorador, tome de posse da sua Bíblia, vamos ler um texto da palavra de Deus e meditar nesse texto. Está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18, é o texto que nós vamos ler, meditando na palavra de Deus neste momento. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Nos diz a palavra de Deus: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos glorificar a Deus por esta palavra tão maravilhosa, tão gloriosa. Quero tomar como base o versículo 18 para meditar um pouco em um tema muito maravilhoso, que o título nos diz: A igreja é vencedora, porque as famílias estão inseridas nela. A igreja é vencedora, porque as famílias estão inseridas nela. No versículo 18, Jesus fala da vitória da igreja, quando ele diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, se as famílias estão inseridas na igreja, vale dizer que a igreja é vencedora e as famílias também são vencedoras
em Cristo Jesus. Nos dias atuais, nós presenciamos ataques profundos, ataques muito fortes contra as famílias. E faz-se necessário meditar na bênção de Deus que é sobre as famílias. As famílias, ou a família, é uma instituição que Deus foi quem criou. Deus criou uma instituição chamada a família e foi a primeira instituição que Deus criou. A família vem de Deus. O projeto para a criação da família vem de Deus. Uma outra instituição que Deus criou é a Igreja do Senhor. E a igreja é formada pelas famílias. Lembro-me que em uma outra ocasião meditei com meus irmãos aqui no culto online sobre a igreja e as famílias. Tanto a igreja como as famílias têm fins específicos delineados por Deus. A família, ela tem o objetivo de promover o bem-estar, a alegria, a proteção, a provisão para os membros da família. Está no projeto de Deus tudo isso. A igreja tem uma outra missão específica dada por Deus, o Criador da igreja. Enquanto a família promove o bem-estar, a alegria, a proteção e a provisão, a igreja promove a adoração, a pregação da palavra, o ensino da palavra de Deus e a comunhão entre os membros da igreja, que por sua vez são famílias. Então, com essa missão tão gloriosa de adorar, pregar, ensinar e manter a comunhão, as famílias se juntam e formam a igreja do Senhor. De forma que a igreja e as famílias, elas estão muito ligadas, onde uma depende da outra. Uma igreja não é igreja sem famílias. A igreja depende das famílias. As famílias dependem da igreja, porque a igreja promove a adoração, o ensino, a comunhão entre o rebanho. E as famílias são abençoadas, de forma que tanto a igreja coopera com as famílias, quanto as famílias cooperam com a igreja. Quando a igreja coopera com as famílias, a igreja coopera com as famílias, intercedendo, visitando, aconselhando, participando das dores dos membros das famílias. E quando a igreja participa, cooperando com as famílias, intercedendo, é que a igreja ora pelas famílias. Nós estamos aqui em um culto e desde o início que estamos orando pela sua família. Orar uns pelos outros e orar pelas famílias é uma recomendação da palavra de Deus. O apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 5 e o versículo 16, como uma recomendação que devemos orar uns pelos outros. Você pode ver aí na sua Bíblia, Tiago 5,16, o apóstolo diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É uma recomendação para a igreja cooperar com as famílias orando. E é tão precioso isso que quando um membro da família sabe, esteja ele passando por uma adversidade, por um problema na saúde, por uma escassez, ou mesmo por uma crise emocional, depressivo,
Quando ele sabe, esse membro desta família sabe que a igreja orou por ele, ora por ele, ele sente um alívio. Não sei se você já pôde participar desta oportunidade onde você passou por alguma adversidade, você esteve enfermo, você esteve hospitalizado, você esteve em uma escassez e pediu a oração à igreja. Talvez você nem comunga a fé ainda, nem aceitou a Jesus ainda como Senhor da sua vida e Salvador, mas você crê que se a igreja ora, Deus faz algo, porque o versículo diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e você pediu que orasse, e alguém orou, a igreja orou e você foi abençoado. Quem sabe você não dá esse testemunho, porque a igreja coopera com as famílias, orando pelas famílias. É um dever de todos nós, como igreja, orar pelas famílias. E oramos com fé, e Deus abençoa as famílias. O apóstolo Paulo, por exemplo, em suas caminhadas de evangelismo, pregando o evangelho, ele orava pelas igrejas também. Está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 16 a 18, ele revela que ele orava também pelas famílias. Quando ele diz assim, Efésios 1, 16 e 18, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo dizia isso às famílias: eu sempre oro por vocês. Isso é a igreja cooperar. Imagine se não fosse a igreja de Jesus. E eu quero lhe dizer que nos dias atuais, a crise que nós estamos vivendo, as coisas espantosas, coisas singulares que nunca hemos visto, muita gente já está dizendo: ore por nós, peça oração, vamos orar. Até nós não víamos muito isso na mídia tradicional, mas quando há uma tragédia com alguém, as pessoas que apresentam jornalismo dizem assim, e já é comum ouvir isso: vamos orar, vamos pedir, vamos fazer uma corrente de oração. Esse é um dever da igreja, e já se está percebendo que a oração, ela tem o seu valor. Claro, é a Bíblia quem nos encoraja, como igreja, a orar pelas famílias. O apóstolo Paulo diz que orava, e ele também pedia oração. Ele tanto orava pela igreja, como pedia à igreja que orasse por ele. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 15, e os versículos 30 a 31, 30 a 32, diz assim, Romanos 15, 30 a 32, ele diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Versículo 31, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos irmãos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. O apóstolo, tanto ele orava, como ele pedia oração. Ora, é uma forma de a igreja cooperar com as famílias. E eu quero lhe dizer que hoje nós vamos orar pela sua família. Você que já escreveu para nós e mandou o seu pedido de oração, não se preocupe. É um prazer orar por você. E nós oramos com fé, crendo que Jesus faz, que Jesus atende, que Jesus socorre. Então, a igreja, ela coopera com as famílias, orando, intercedendo.
Ela coopera também com as famílias visitando visitas pastorais, visitas de irmãs. Na nossa igreja, nós temos um grupo de irmãs chamada Irmãs do Círculo de Oração, que elas saem em um dia específico para visitar os enfermos, os novos convertidos, o pastor, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, os irmãos visitam as famílias. E é uma recomendação bíblica. Jesus visitou uma família. Capítulo 9 de Mateus, que Mateus escreveu, no capítulo 9, Jesus conta, ou aliás, Mateus conta que Jesus visitou uma família. A família estava atribulada porque um dos homens que era líder de uma sinagoga, chamado Jairo, sua filha adoeceu. E adoeceu de morte fatal. E ela, quando estava em estado muito grave, isso está em Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26, eu não vou ler para ganhar tempo, mas a palavra diz que Jesus, no seu ministério, de repente chega esse homem. Ele era um homem culto, um homem que ministrava na sinagoga, o local de culto dos judeus. E ele chegou para Jesus e disse: Jesus, minha filha está muito doente. Eu peço que o Senhor vá na minha casa, imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada. Jesus estava pregando o evangelho naquele bairro e não estava na casa daquele homem. E quando aquele homem chega que convida Jesus, Jesus prontamente vai visitar aquela filha. E aconteceu o pior, porque quando Jesus diz para ele que ia visitá-la, diz para o pai que ia visitá-la, chega a notícia dizendo: olha, você não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, porque a tua filha morreu. Quando Jesus ouviu isso, ele já ia de caminho para a casa deste homem, se chamava Jairo. Jesus vai e diz para ele, vira para ele e diz: não temas, não tenha medo, creia somente. Eu vou na sua casa. Você não me convidou? Eu vou na sua casa. E o texto diz que Jesus saiu e foi visitar aquela família. É uma recomendação bíblica. A igreja coopera com as famílias visitando. Jesus foi. Quando chegou lá, realmente, a menina estava morta. Já havia sido convidado várias pessoas para tocar música fúnebre. Havia um clamor de tristeza, lágrimas. Aí Jesus disse para todos que estavam dentro da casa: por favor, saiam. E entrou dentro da casa de Jairo e visitou a família. Que bom quando a igreja chega na casa de alguém para visitar. Oh, como é bom! Eu me sinto muito bem quando, no meu exercício do ministério, que vou visitar meus irmãos, chego na casa, encontro uma satisfação. Às vezes visito alguém que está muito doente, mas aquela chegada, quando chegamos, é uma cooperação com aquela família. Jesus foi, ressuscitou a menina e devolveu aos pais. Então, a igreja coopera visitando, e isso é uma recomendação bíblica. Jesus nos deu o exemplo. Jesus também foi à casa de um homem, agora não é mais um homem que tinha uma filha doente, mas um pecador. Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, conta a história de um homem, e é conhecida. Esse homem chamava-se Zaqueu, e era um homem que cobrava imposto injustamente, e os judeus se aborreciam com aquele homem.
Era um homem desprezado pela sociedade porque achavam que ele era desleal na cobrança de impostos. Ou seja, era um pecador. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele era de pequena estatura e queria ver Jesus, só que não podia, porque onde Jesus estava a multidão era grande. E ele vai e segue, e vai ao encontro de Jesus, e disseram para ele, olha, Jesus vai passar aqui. E ele, quando se inteira de que Jesus vai passar ali, existia uma árvore ali, e ele subiu na árvore e disse, bom, quando ele passar aqui eu olho e vejo, pelo menos eu vou conhecê-lo. E assim fez. Só que Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, tem todo o poder. E ele sabia que ali estava aquele homem. E ele vai caminhando com a multidão. Quando chega, passa no pé de árvore justo onde estava Zaqueu, ele olha e vê Zaqueu lá em cima e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou na tua casa. Glória seja dada ao nome do Senhor. O exemplo de Jesus visitando. A igreja coopera com as famílias visitando. Eu devo dizer que as famílias biológicas têm pai, mãe, filhos. E existe a família de Deus chamada igreja, onde Deus é o Pai. Então a igreja coopera com as famílias biológicas, ou seja, a família de Deus, compostos por estas famílias, membros da família biológica, coopera visitando. Bendito seja o nome do Senhor. E a visita faz bem. A igreja também coopera, e existem vários exemplos na palavra de Deus que me falta tempo para lhe explicar, mas a igreja também coopera com as famílias quando ela ensina a palavra de Deus. A igreja se preocupa em ensinar a palavra de Deus. O que estou fazendo esta noite, eu estou cooperando com a sua família. Eu estou ministrando a palavra de Deus à sua família, você que está em casa. Você que está aí entre os seus, através das nossas redes sociais, participando do culto, e a palavra está sendo, é a igreja cooperando com você. Eu estou aqui representando a igreja, cooperando com as famílias, ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus nós tomamos como o ensino para as famílias viverem bem, em paz, abençoadas. E nós temos um manual. A igreja tem um manual que ensina a palavra de Deus às famílias. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia que você tem aí na sua casa, ela é o manual. E ela é usada para ensinar as famílias a viverem neste mundo de forma a desfrutar a bênção de Deus. Sem o manual, não tem a bênção de Deus para as famílias. Por isso que a igreja coopera com as famílias ensinando a palavra de Deus. Aí, o ensinamento que a igreja tem para cooperar com as famílias, ensina aos esposos como viver como esposo. Ensina as esposas a viver como esposa. Aos filhos como filhos, aos patrões como patrão, aos colaboradores empregados como colaboradores empregados. A Bíblia é um manual excelente. E eu devo dizer que ela é o único manual excelente. E todo homem sensato que deseja viver bem-sucedido, com uma vida sábia neste mundo, toma a Bíblia Sagrada como seu manual.
Há casos e casos e casos de pessoas que se projetam no conhecimento e aí, na sua projeção, passa a ser um juiz, um advogado, uma pessoa que está habilitado para delinear, estabelecer parâmetros, julgar causas. Aqueles que assim alcançam este grau e têm a Bíblia como seu manual, eles são abençoados. Eles são bem-aventurados. E para as famílias, a igreja ensina a palavra, a Bíblia, para a bênção das famílias. E devo dizer que não é a mídia que ensina as famílias. Não é os homens que, através de programa de opinião ou programa de humor, que tem direção para a bênção nas famílias. Não. E talvez você já concluiu isso. Porque somente aqui se encontra o manual para que as famílias vivam bem. Primeiro, a Bíblia, no seu ensinamento, a igreja coopera com as famílias, ensinando como os esposos viverem bem. E hoje, vale dizer, como eu disse no início, que as famílias têm sido alvo do adversário da nossa alma, o adversário do homem. Eu não estou me referindo a pessoas, eu me refiro àquele que é contra Deus, contra os seres humanos. Ele tem trabalhado com a sua hoste negativa para destruir as famílias. Enquanto ele faz isso, a igreja, motivada, encorajada, com a autoridade do nome de Jesus, ensina às famílias o caminho da verdade, o caminho do bem-estar. E um passo que a igreja coopera com as famílias, particularmente agora no primeiro passo, ensinando os esposos, ela diz assim, Efésios capítulo 5, aqui está a guia, capítulo 5 e o versículo 25, o apóstolo diz, ensinando as famílias, aqui agora é particularmente aos esposos, diz assim, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra, a igreja coopera com os maridos. Oxalá eu esteja falando para muitos maridos. A Bíblia Sagrada lhe aconselha, querido esposo, ame sua esposa. É isso que ela ensina. É isso uma forma de cooperar. E quando ela diz assim, vós maridos amai, ela não está pedindo, por gentileza, por favor, dá para você amar? Não, é um mandamento, é uma ordem divina. Maridos, ame vossa mulher. Aqui está a cooperação, e sempre se fala isso na igreja. Sempre a igreja, as famílias estão reunidas para ouvir este ensinamento, que devem amar a sua esposa. Quando fala do amor, me falta tempo para explicar detalhadamente, mas ele diz que amar a esposa como mandamento de Deus é ser paciente, bondoso, não é orgulhoso, não é ciumento, não é vaidoso, não é egoísta, não se ira com facilidade, não registra só os erros, não se alegra com as falhas da esposa, mas sempre suporta ela, sempre confia nela,
sempre é paciente com ela e sempre tolera. Sabe quem ensina isso? É a palavra. Você não vê isso nas mídias, nos meios de comunicação tradicional. Você não vê isso aqui, não. Você só vê isso aqui na palavra de Deus e a igreja cooperando com as famílias. Oh, que bom para uma esposa quando ela sente o calor amoroso do seu esposo. É a Bíblia quem diz. É a Bíblia quem coopera ensinando. Aliás, é a igreja quem coopera ensinando a Bíblia às famílias. E por isso que muitas vezes uma das coisas de cooperar, que a igreja coopera também com as famílias, é quando aconselha. Eu nunca me dou por vencido como pastor da igreja, como um pastor auxiliar, quando aconselho um casal. Eu sempre digo, Jesus tem uma saída. Jesus tem uma vitória. Você precisa entender algo. Essa é uma forma de cooperar e os membros das famílias que cooperam na casa do Senhor, na igreja, têm desfrutado da bênção de Deus. Me falta tempo para dizer também que a igreja coopera com as famílias, ensinando as esposas como elas procederem. Também me falta tempo para dizer que a igreja coopera com as famílias, ensinando os filhos. Pois a igreja coopera com as famílias. A igreja está interessada nas famílias. E as famílias são abençoadas porque elas estão inseridas na igreja. E eu quero dizer a você, você que ainda não está inserido na igreja, você que ainda não aceitou a Jesus, que para que você possa se inserir na igreja de Jesus, basta aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez toda a dificuldade que você tem passado é porque você está longe do Senhor. Você está longe de Deus. A sua família está longe. Você, esposo, você, esposa, está longe de Deus. Precisa se aproximar. Sim, faça uma experiência. Há uma multidão que se encontraram com Jesus. Passou a fazer parte da igreja e tem sido abençoada. E sabe, Jesus está muito interessado em abençoar as famílias. Ninguém tem maior interesse de abençoar as famílias que não o nosso Deus. Ele tem maior interesse. E Ele criou a sua igreja e Ele motiva, Ele orienta a sua igreja dizendo que a igreja coopere com as famílias. Eu sou abençoado porque a igreja coopera com a minha família. A igreja me ensina. A minha esposa, os meus filhos, somos abençoados por Deus porque a igreja coopera conosco. E ela quer cooperar com você esta noite também. Que Deus abençoe você. Que você possa entender que a igreja está interessada na sua família. Basta que você abra o coração para Jesus. Que você entregue sua vida a Jesus. E que você venha fazer parte. Não é uma coisa de homem humana. Não. A igreja é de Jesus. O dono dela é Jesus. O salvador dela é Jesus. Então você pode fazer parte dela e certamente a sua família será abençoada. E para aqueles que já fazem parte, sabe que o que eu estou dizendo é uma realidade. O que eu estou dizendo são experiências vividas pelas famílias que estão ouvindo. Ó, meus irmãos, Deus continue abençoando a tua família. Deus continue abençoando você, querido pai. Continue abençoando você, querida mãe. Continue abençoando vocês, filhos. Deus vos abençoe ricamente. Em nome de Jesus.